E antes de falar sobre a dor da perda, antes de falar sobre o luto pelo fim de um relacionamento, eu quero que vocês compreendam a tristeza. Eu, inclusive, na semana passada, havia marcado com vocês um encontro para falar sobre tristeza. Porque sim, meus amores, eu passei por um momento de tristeza na minha vida nessas últimas semanas, que inclusive foi um momento de tristeza muito parecido com o momento que a gente perde quando a gente termina uma relação. Tati, como assim? Por que eu resolvi não falar de tristeza de uma forma genérica e falar de tristeza após o fim de um relacionamento? Porque essas são as nossas principais dores, meus amores. Mas eu quero que vocês compreendam que a tristeza tem uma só fonte. A emoção da tristeza, ela vem da sensação de perda. Então compreendam que independente do amor que você tenha por esse boy, porque eu aposto que você ama ele sim, mas vamos supor que essa relação já está desgastada e que você já não olha para ele com tanto amor, com tanto tesão, que você já não mais admira ele como você admirava no começo. Mesmo assim, o fim vai ser triste. Vamos supor que ele se tornou um boy lixo ou ele sempre foi, só que você não está mais apaixonado e começou a enxergar a realidade. Compreenda que todo fim será triste, por mais que você esteja odiando esse cara, por mais que esse cara esteja te esculachando, te humilhando e que você inclusive tenha nojo dele. Saiba que terminar com esse cara vai ser triste do mesmo jeito. Então o luto e a tristeza é algo que é inevitável. Se você ama ou se você não ama, você vai ficar triste com o fim desse relacionamento. Então o primeiro passo para lidar é aceitar a tristeza. E eu sei que muita gente gostaria de entrar aqui na nossa live junto comigo para saber como não sentir tristeza. Tati, eu tô aqui porque eu não quero sentir tristeza. Eu quero terminar esse relacionamento fortalecida, eu quero terminar essa relação de cabeça erguida, não quero chorar uma lágrima por esse boy lixo que só me fez sofrer. Meus amores, isso não existe. O primeiro passo para você lidar com a tristeza é entendendo que a tristeza faz parte da vida. Compreendam a tristeza, a ansiedade, o medo, a preocupação, a insegurança, todos esses sentimentos, todas essas emoções que são desagradáveis, elas fazem parte da vida. E conto mais para vocês, elas são necessárias. As emoções negativas, esses estados emocionais que colocam a gente em estado de sofrimento, angústia ou tristeza, eles são necessários. Graças a essas emoções que nós estamos aqui hoje, graças a essas emoções, nós sobrevivemos o quanto espécie. Então compreenda, o segredo não é evitar a tristeza, é compreendê-la. O segredo não é tentar evitar o luto pelo fim da sua relação, mas entender todas as fases, compreender o que você está sentindo, como é que a sua cabeça está trabalhando e começar a usar essa autoconsciência emocional, essa autoconsciência em relação à sua própria vida a seu favor, ao invés de se tornar refém dessa emoção, ao invés de se tornar escrava do desejo que nem você entende de estar junto com aquela pessoa que só te faz sofrer. Compreenda, não dá para ser menos doloroso. Eu vejo muita gente passando anos, décadas do lado de alguém que não faz feliz, sofre todos os dias um pouquinho porque tem medo de enfrentar a ruptura, tem medo de enfrentar aquela fase brusca de dor, porque sim, todo fim vai doer e vai doer muito. Então você prefere ficar andando todos os dias com um espinho no seu pé do que pegar talvez uma agulhinha ou um bisturizinho ou pagar uma podóloga para abrir aquela carne e tirar aquele espinho que está machucando todos os dias. A gente prefere andar com o sapato apertado todos os dias do que jogar o sapato fora e tentar procurar outro. Compreendam, isso faz parte da vida. E sabe por que isso acontece? Sabe por que a gente se acostuma com relacionamentos ruins e quer evitar o luto do fim dessa relação? Porque a nossa mente tem a capacidade de
de se adaptar a tudo. Vocês conseguem compreender o que nós estamos vivendo nessa pandemia? Você já se imaginou trancado dentro de casa, não fazendo coisas que você ama fazer? Mudando completamente o seu ritmo de vida, muitas vezes tendo que administrar a vida escolar do seu filho pelo computador? Eu tô vivendo isso há quase 1 ano e meio com o meu filho. Se você me falasse se eu seria capaz de me adaptar a essa realidade, eu ia dizer que não. Mas nós temos a capacidade, o nosso cérebro, ele clama por adaptação. Então, todas as vezes que você repete o mesmo comportamento, a mesma atitude todo dia, você se acostuma, por mais ruim que ela seja. Se você tá há 10 anos, se você tá 6 meses, se você tá 3 meses em uma relação, saiba que você já se adaptou àquela pessoa, que você já se adaptou à rotina de vocês, que você já se adaptou ao jeito do outro e todo esse contexto se tornou um lugar conhecido para sua mente. Muitas vezes você acredita que é apaixonada por essa pessoa que está aí do teu lado te esculachando, mas você não é apaixonada, você está adaptada e você se apegou à ideia de estar do lado dela. O nosso ego, entendam que nós somos uma tríade, nós somos o ser, aquilo que nós realmente somos em essência e que nós não conhecemos durante a vida, nós somos mente e nós somos ego. O nosso ego, ele se identifica, o nosso ego, ele projeta, por exemplo, o nosso ego acha que a nossa felicidade está numa relação. O nosso ego acha que a nossa felicidade está num relacionamento, num papel social, em dizer que eu sou namorada de ciclano, esposa de Beltrano, como se esse título falasse alguma coisa sobre mim. O meu ego se identifica, se apega, o nosso ego ele tem uma ilusão em relação à posse. Depois de um tempo, a gente acha que aquela pessoa é nossa. Já observaram? A gente acha que a gente é dela. Meus amores, a posse é uma ilusão do ego. E muitas vezes a gente fica do lado de uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a gente por simples apego. Não é amor. Não é paixão, não é tesão, não é nenhum tipo de sentimento nobre. É apego, é costume, é posse. E nós não queremos terminar essa relação e enfrentar essa fase de luto e de tristeza por isso. Não é por amor, é por projeção, é porque você não quer desapegar desse papel de namorada, desse papel de esposa, desse papel de mãe dos filhos do cara. E daí você fica apegada, você sofre todos os dias porque aquela situação não te faz mais feliz e você não coloca um ponto final, porque você não quer lidar com o fracasso dessa relação. Agora compreendam, quando você termina um relacionamento, eu quero que você se dispa de todo o romance, de todas as histórias da Disney que você assistiu, de todas as novelas românticas de Manuel Carlos, de todos os felizes para sempre. Eu quero que você se desapegue desse ideal que construíram nas nossas mentes, nas mentes das mulheres desde criança e comecem a ver as relações humanas, os relacionamentos com mais praticidade. Quando a gente observa como é que funciona a dinâmica da nossa vida amorosa, a gente para de sofrer tanto, porque daí a gente sofre a dor do fim daquele relacionamento. Mas a gente não sofre aquela sensação de fracasso, aquela sensação de estar dando tchau pro homem da minha vida. Meu Deus, mas ele pode ser o homem da minha vida, como é que eu vou terminar essa relação? Meu Deus, ele é o meu príncipe encantado, o nosso amor está escrito nas estrelas. O que eu sinto por ele é uma coisa muito diferente, meus amores. Eu tive 6 namorados e eu era completamente apaixonada por todos eles. Eu achava que todos eles eram os amores da minha vida, que eles eram os meus príncipes encantados, que o que eu sentia por eles eu nunca tinha sentido por outro. As nossas emoções, elas podem sim ser traiçoeiras e fazer com que a gente dê uma dimensão muito maior para aquela relação do que o que ela tem. Então, se eu sinto tristeza
Tô falando, amiga, tamo junto, não é tu não, somos nós mulheres, nós somos condicionadas a ver relacionamentos e homens dessa forma. Você só repete o padrão da maior parte das mulheres, o padrão que eu repeti desde quando eu tenho 13 anos de idade, que foi quando eu comecei a me relacionar. Projetar a minha felicidade. Obrigada, minha flor. É tudo pra vocês, pra você, pra todo mundo que tá aqui me assistindo. Eu tô aqui por vocês, eu amo estar aqui. Então a gente cria esse padrão e a gente dá uma dimensão pro relacionamento e pro nosso parceiro muito maior do que ele tem na realidade. E essa sensação de perda que faz com que a gente fique triste, porque entenda, todas as vezes que você perder alguma coisa na sua vida, você vai ficar triste. Se você quebrar uma unha, perder uma unha bonitinha que você cultivou, você vai ficar triste. Se você perder o seu emprego, você vai ficar triste. Se você perder o dinheiro num negócio ruim, você vai ficar triste. Compreendam. E eu sou fã de vocês, estou aqui por vocês. Compreendam que todas as vezes que vocês perdem alguma coisa, vocês sentem tristeza. Isso faz parte da nossa humanidade. E quanto maior for o significado daquilo que a gente perdeu, maior é a nossa tristeza, maior e mais intensa é a fase de luto. Então compreendam que tudo isso é normal, que ficar triste é normal. Tudo depende muito de qual é o tamanho da dimensão que você vai dar para aquela relação. Se você ficou alimentando durante meses, anos, que aquele cara é o homem da sua vida, e eu não estou dizendo que nós não temos que nos entregar. A gente precisa se entregar sim, porque se não for para se apaixonar, se não for para se entregar, se não for para viver realmente o amor com tudo que a gente tem, eu acho que o amor nem vale a pena. O amor é muito gostoso e a gente não tem que viver ele pela metade, não. Só que a gente também não pode ficar dando uma dimensão para ele que ele não tem. Por exemplo, um cara que tá me fazendo sofrer, um cara que me desrespeita, um cara que mente pra mim, que me chifra, que me engana, que me expõe, que me humilha. Como é que ele pode ser o amor da minha vida? Por mais que eu esteja tentando me convencer disso, como é que um cara que me esculacha pode ser o amor da minha vida? Quando a gente pensa em amor da vida, a gente pensa em alguém enviado por Deus para fazer a gente feliz, porque Deus quer ver a gente feliz. Todas as vezes que nós não somos felizes, que a gente aceita uma condição de infelicidade, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus na Terra, porque Deus não coloca ninguém aqui para sofrer sem propósito. Então, se eu tô do lado de um cara que tá me fazendo sofrer, eu tô no lugar errado. Eu não tenho que estar do lado dessa pessoa.